Colossenses, capítulo 1, dos versos 9 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, no dia 12 de agosto de 1859, chegou ao Brasil Ashbel Green Simonton, ele que nasceu em janeiro de 1833 e em julho de 1855, no seminário de Princeton, ele ingressou a fim de estudar teologia, de se preparar para a obra do Senhor. E ele ouviu uma mensagem do doutor Charles Hodge, que pregava sobre missões. E ouvindo sobre aquela mensagem sobre missões, nosso irmão Ashbel Green Simonton, ele decide ir pregar às nações. Sendo americano, ele se despede dos Estados Unidos em direção ao Brasil no dia 18 de junho de 1859, chegando ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859. E então inicia-se o trabalho de evangelização aqui no Brasil, da pregação do Evangelho por meio da Igreja Presbiteriana. Em 1862, Simonton volta para os Estados Unidos a fim de visitar a sua mãe que estava doente. Contudo, quando ele chega lá, ela já havia partido para o Senhor, ela já havia falecido. Contudo, a sua ida não foi em vão, porque nessa ida, ele conhece uma jovem chamada Ellen, com quem se casa em 1863. E eles vêm para o Brasil nesse mesmo ano. Depois de um ano vivendo aqui, a jovem Ellen dá à luz uma menina. E durante o parto, ela sofre por complicações e vem a falecer por causa dessas complicações. E Simonton, agora, com uma pequena filha, a quem ele também deu o nome de Ellen, em homenagem à sua mãe, enlutado, ele escreve algumas palavras no seu diário. Ele diz: Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão na salinha de entrada. Deus a levou de repente, que ando como quem sonha. Contudo, Simonton continuou o seu ministério, pregando o Evangelho, isso no ano de 1864. Em 1867 foi a sua morte, 3 anos depois. Simonton, em sua última frase, o último relato que temos de Simonton no seu diário, ele escreve a seguinte frase, menos de um ano antes de sua morte: Quem me dera um batismo de fogo que consumisse todas as minhas escórias. Quem me dera um coração inteiramente de Cristo. Quem me dera um batismo com fogo que consumisse todos os meus pecados, todas as minhas escórias. Quem me dera um coração inteiramente de Cristo. Queridos, esse homem que desejou com todo o seu coração viver de modo digno do Evangelho de Cristo, foi instrumento de Deus para a plantação da Igreja Presbiteriana do Brasil.
E hoje estamos reunidos aqui, porque um homem decidiu viver de modo digno do Senhor. E quando olhamos para esse texto, em Colossenses capítulo 1, dos versos 9 ao verso 14, nós vemos Paulo orando pela igreja, para que de fato eles tivessem essa mesma atitude, de desejarem, de ansiarem, de viverem de modo digno do Senhor. O texto, a carta aos Colossenses, ela é escrita para uma igreja que Paulo não havia plantado. Contudo, ele recebe um relatório de Epáfras. Epáfras visita Paulo na prisão e ele traz alguns problemas que a igreja vivia. Então, Paulo percebe que, de fato, o evangelho estava progredindo naquela igreja. Contudo, existiam algumas heresias também em Colossos. Uma falsa filosofia, onde eles acreditavam que, por meio de um gnosticismo, ter um conhecimento secreto de Deus, por meio de visões, por meio de uma revelação especial a pessoas e não a todos, onde alguns podiam ser mais especiais e ter mais conhecimentos do que outros. Existia um proto-gnosticismo ali, que considerava a matéria má, e que tudo que é espiritual é bom, tudo que é material é ruim, sendo que Deus criou todas as coisas. E Paulo vai combater esse gnosticismo que se iniciava no meio daquela igreja, dizendo que Cristo veio e nele habitava corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Existia ali um cerimonialismo judaico, onde eles consideravam especial a circuncisão, onde os cristãos, era dito aos cristãos que eles precisavam crer em Cristo, mas também precisavam, para ser salvos, ser circuncidados. Eles também precisavam observar a dieta judaica. Eles também precisavam se ater aos dias sagrados judaicos. E por fim, a adoração a anjos. Existia dentro desse clima místico no meio da igreja essa busca por anjos, de modo que eles criaram um culto para adorar a anjos. E Paulo então também combate isso nessa carta. E agora, logo no início da carta, ele inicia orando pela igreja. Ele recebe essa carta e ele ora. Paulo intercede pela igreja. Paulo não ora para que ele fosse liberto, com o intuito de ir visitá-los. Paulo não ora para que Deus tire as perseguições e as tentações que eles pudessem passar. A oração de Paulo não está focada nas ameaças que a igreja sofria. A oração de Paulo pela igreja é que ela vivesse de modo digno do Senhor. E temos aqui então nesse texto, queridos, a oração de Paulo sendo descortinada para nós. Paulo se coloca de joelhos diante do Senhor. E o tema da mensagem dessa noite é o conteúdo, o propósito e o resultado garantido de uma oração que agrada a Deus. O conteúdo, o propósito e o resultado garantido de uma oração que agrada a Deus. Primeira coisa então que vemos nesse texto é o conteúdo da oração. Paulo se coloca diante do Senhor, depois de receber esse relatório. Ele diz: não cessamos de orar por vós, de pedir por vós. E então ele ora, dizendo: para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Primeira coisa então que Paulo pede a Deus, que Paulo ora a Deus, é para que eles transbordassem, para que eles fossem cheios. E cheios de quê, queridos? Ele diz, do pleno conhecimento da vontade de Deus, do correto conhecimento da vontade de Deus. A palavra pleno aqui, pleros, é aquilo que é completo. Então ele diz, olha, pela vontade completa de Deus. E dentro da igreja existia essa busca por um conhecimento secreto, e Paulo está dizendo, olha, não existe um conhecimento a ser buscado que não esteja disponível para todos. E eu oro a Deus para que vocês sejam transbordados desse conhecimento. Não alguns, mas toda a igreja. Toda a igreja deve ser transbordada, cheia, plena, completa
desse conhecimento que vem da parte de Deus. E é Deus quem dá esse conhecimento. E um conhecimento que não é oculto. Esse conhecimento, então, quando Paulo utiliza essa palavra, que era uma palavra muito utilizada naquela época, a palavra gnosis, no grego. Então, esse gnosis, da onde vem gnosticismo, essa busca pelo conhecimento, Paulo trata sobre a necessidade de buscar esse conhecimento. Mas de onde vem esse conhecimento? Vem por um ascetismo? Vem por negar a matéria? Vem por se tornar um monge? Não. Esse conhecimento não vem por uma busca secreta, diferentemente do que pregavam os hereges em Colossos. Paulo ora para que a igreja compreendesse a vontade revelada de Deus. Deus revelou a sua vontade. Nós temos pelo menos dois tipos de vontade de Deus. Nós temos a vontade soberana de Deus, que pertence ao Senhor, ela acontece, independentemente do que queiramos, e ela vai acontecer e ela pertence ao Senhor. E nós temos a vontade preceptiva de Deus. A vontade preceptiva de Deus é aquilo que Deus prescreve para nós na sua palavra. Deus, por meio das Escrituras Sagradas, Ele revela a nós a sua vontade. E Paulo então está dizendo que Deus nos deu a sua revelação, que Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, e o ápice da revelação de Deus por meio do seu Filho, que é a palavra encarnada de Deus. E nós temos acesso ao conhecimento das Escrituras. E justamente por não conhecer as Escrituras, o povo pecava. E justamente porque se afastavam das Escrituras e buscavam por experiências místicas, e não por viver a palavra, e não por praticar a palavra, a igreja se afastava dos caminhos do Senhor. Paulo ora para que eles pudessem ser transbordados do correto conhecimento da vontade revelada de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6, o profeta diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando os saduceus questionam Jesus sobre a ressurreição, Jesus responde a eles dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pecamos, queridos, não apenas quando interpretamos de forma errada alguns textos. Pecamos quando não procuramos compreender toda a palavra. Tem algum livro da Bíblia que você evita? Como pastor, algo que eu procuro não cometer esse erro é ter textos favoritos ou evitar pregar em alguns textos. Nós temos que pregar toda a palavra. Nós temos que ensinar toda a palavra. Nós precisamos de fato de nos voltar para o estudo da palavra de Deus. Todos nós, queridos, precisamos conhecer e nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. O que Paulo está orando é dizendo: queridos, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, e que Deus abra o entendimento de vocês, que Deus possa dar a vocês sabedoria e conhecimento. Ele utiliza duas palavras: sabedoria e entendimento espiritual. Esse entendimento é a compreensão, o conhecimento. Então Paulo diz que vocês possam conhecer as Escrituras. Só que ele utiliza uma segunda palavra: sabedoria. E o que é a sabedoria dentro do contexto judaico? Qual que é a diferença de sabedoria para conhecimento? O que é alguém que sabe muito e o que é alguém que é sábio? Existe uma diferença entre saber muito, entre conhecer, e entre ser sábio. Conhecer muito está relacionado ao estudo. A sabedoria está relacionada para o judeu, dentro do contexto judaico, em três aspectos: o pensamento, o ensino e a ação. Eu, então, tenho a minha mente, eu compreendo com a minha mente, eu ensino isso vem para o meu coração, e eu pratico isso, e eu vivo isso.
Sabedoria não está ligada a mero entendimento, está ligada à prática, à vivência. Muitas vezes a gente pode conhecer boa teologia, muitas vezes a gente pode ler a Bíblia toda e conhecer muitas coisas, mas se nós não praticamos, nós somos tolos. Se nós não praticamos, nós somos como tolos, queridos. Somos chamados a praticar a palavra de Deus, a receber essa sabedoria que vem de Deus para nós. Em segundo lugar, versículo 10, Paulo diz, qual que é o propósito? Que eu oro para que vocês compreendam a palavra, que vocês tenham os olhos abertos para entender, e mais do que isso, para vivê-la, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então o conteúdo da oração, nós temos que transbordeis o pleno conhecimento de sua vontade, e o propósito da oração, qual o propósito da oração de Paulo? Que eles vivam de modo digno do Senhor. Queridos, nós temos um homem preso, nós temos um homem que está sendo perseguido, preso por causa do Evangelho, e ele não se coloca diante do Senhor para orar por outra coisa que não, para que a igreja possa viver de modo digno do Senhor. Aquilo que mais assola o coração de Paulo nem são as perseguições, mas a preocupação com as igrejas. Ele relata isso em 2 Coríntios 11, quando ele fala dos seus sofrimentos. Ele diz, olha, o propósito da minha oração é que vocês vivam de modo digno do Senhor. Esse é o propósito último da oração de Paulo. E talvez, vendo esse propósito último da oração de Paulo, talvez a gente deva aprender com ele sobre algumas prioridades das nossas orações. Quais têm sido os seus pedidos a Deus? O que temos repetido constantemente diante do Senhor? O que Paulo constantemente repete em oração é que de fato a igreja viva de modo digno do Senhor. Esse é um dos incentivos prediletos de Paulo para a igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, ele se dirige à igreja de Tessalônica dizendo, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Quando ele se dirige à igreja de Filipos, capítulo 1, verso 27, ele diz o seguinte, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Quando Paulo se dirige à igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 1, ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de modo digno do Senhor. E nós estamos ouvindo isso de alguém que viveu de modo digno do Senhor, de alguém que viveu à altura do seu chamado, que estava disposto a sofrer pelo Evangelho. Muitas vezes, queridos, tendo recebido da graça um grande tesouro da parte de Deus, vivemos como miseráveis. Quebramos o terceiro mandamento de tomar o nome de Deus em vão, que é quando afirmamos crer no Senhor, mas não vivemos de acordo com o Evangelho. Uma mulher chamada Hattie Green, ela, no início do século, era uma mulher riquíssima. Essa mulher tinha cerca de 95 milhões de dólares guardados. Contudo, segundo a história, ela comia aveia fria para não ter que gastar. Ela guardava sobras de sabonete. E ela demorou tanto tempo procurando uma clínica gratuita nos Estados Unidos, na sua cidade, com relação a uma enfermidade na perna do seu filho, que ele teve que sofrer uma amputação na sua perna. Sendo rica, ela escolheu viver como uma miserável. Nós somos chamados, queridos, a viver de modo digno do Senhor.
João Calvino, ele tinha um emblema que aparece em suas obras. Esse emblema era composto das palavras latinas: cor meum tibi offero Domini, prompte et sincere. O que ele diz? O meu coração te ofereço ao Senhor, de modo pronto e sincero. Essa é a frase que ele responde a Guilherme Farel, quando convoca Calvino para ficar na cidade de Genebra, a fim de ajudá-lo na reforma naquele lugar. O que significa esse pensamento? Calvino explica então que, uma vez conhecida a verdade, devemos praticá-la. Uma vez que eu compreendo aquilo que Deus deseja, uma vez que eu compreendo qual é a vontade de Deus, eu devo praticá-lo. Meu coração te ofereço, Deus, pronto e sinceramente. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor demanda de mim. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor quer. Somos chamados a viver de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado dEle. E quando vivemos para o inteiro agrado do Senhor, para agradar a Ele, nós somos plenamente satisfeitos nele, porque nós somos criados para agradar ao Senhor. Temos nós pensado, querido, na nossa vida, no sentido de que se estamos agradando a Deus ou não, se estamos arrancando um sorriso da parte do Senhor, que a nossa vida honre a Ele, que cada passo que dermos seja na direção de dar prazer ao coração de Deus. Paulo continua, ele diz agora sobre o resultado da oração. Ele fala então sobre o conteúdo, sobre o propósito, e agora então ele fala sobre o resultado dessa oração. Ele utiliza 4 formas de como devemos viver de modo digno do Senhor. No grego, nós temos um verbo principal, normalmente, e há verbos que estão ligados ao verbo principal, que são chamados de particípios. Um particípio é um verbo que está relacionado ao verbo principal, ele modifica o verbo principal. Então o que nós temos aqui? Viver de modo digno do Senhor é o centro da oração, é o verbo principal aqui utilizado por Paulo. Os verbos que vêm na sequência, e talvez para você ter uma leitura no português, normalmente esses verbos estão no gerúndio, eles são traduzidos no gerúndio. Então agora Paulo mostra como viver de modo digno do Senhor. Ele diz: frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, e dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Como devemos viver de modo digno? Em primeiro lugar, então, frutificando em toda boa obra, o correto conhecimento da vontade de Deus. Quando eu compreendo a palavra, e quando eu procuro vivê-la, isso vai gerar frutos em mim, de 2 formas. O fruto do Espírito, Deus desenvolverá em mim um caráter santo, eu serei mais parecido com Jesus. O fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, é desenvolvido em mim e eu cresço em santidade, e em filhos espirituais. Deus faz de nós ganhadores de almas, pescadores de homens, fazendo discípulos de Jesus, pregando o Evangelho, ensinando as palavras de Cristo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja, Paulo ora para que Deus se revelasse à igreja, para que eles de fato pudessem compreender e fossem transbordados do conhecimento da vontade de Deus. E agora novamente ele diz: uma vez que eu compreendo a vontade de Deus, eu ainda vou me aprofundar ainda mais nela, eu vou crescer ainda no conhecimento de Deus, e não apenas de sua palavra, mas em intimidade com Ele, em um relacionamento com Ele. Eu obedeço aos seus mandamentos, eu ando com o Senhor, e eu passo a ter intimidade com o Senhor, em ouvir a sua voz, em agradar o seu coração. Somos chamados, queridos, a desejar, a ansiar a presença do Senhor.
desejamos tantas coisas. Hoje é dia dos pais, e muitas vezes perdemos tempo, e trocamos tempo de qualidade com filhos, para fazer outras coisas, não tão importantes assim. E pior do que isso, trocamos tempo com Deus, por conta de coisas vãs. E Paulo diz: vivam de modo digno do Senhor, cresçam no relacionamento, na intimidade, no conhecimento de quem Ele é, porque não há nada melhor na face da terra do que conhecer a Deus, do que se aprofundar no conhecimento de quem Ele é. E esse conhecimento está diretamente relacionado a relacionamento, a andar com Deus. Agora Paulo utiliza um verbo que está no passivo, sendo fortalecidos com poder segundo a força da sua glória. Paulo mostra que Deus é quem nos capacita em face das dificuldades, das provações. O alvo dessa oração de Paulo, desse pedido de Paulo, é que os colossenses não fracassem frente aos ataques das heresias, ou mesmo quando eles são desencorajados. Que Deus fortaleça vocês, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo, porque Ele é quem nos sustenta, porque nós não crescemos com base na força do nosso braço. Deus é quem nos sustenta, é quem nos fortalece, e que nos faz crescer. E quanto mais eu cresço no conhecimento de Deus, quanto mais eu percebo a grandeza de Deus, mais maravilhado eu fico diante da glória do nosso Senhor. E menores são as tentações, menores são as coisas que podem nos afastar do Senhor, essas coisas não nos atrairão mais. Quando eu tenho os olhos na eternidade, no Senhor, esse mundo se torna pouco valioso para nós. Por isso Paulo pode dizer: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Me lembro quando eu me mudei para São Paulo, depois de alguns anos lá. Eu sou nascido na cidade de Ipatinga, interior de Minas, e às vezes eu voltava para casa e me era dito às vezes assim: olha, estão construindo um prédio, ou construíram um prédio aqui de 15 andares, e assim, falando como se fosse um grande prédio, 15 andares, porque a cidade era pequena, não tem muitos prédios de 15 andares, e às vezes eu ouvia aquilo e falei: mas em São Paulo, prédio de 15 andares, tem em toda esquina, né? Qualquer lugar que você for, tem um prédio, é um prédio comum. São coisas pequenas demais diante da grandeza de quem Deus é. E às vezes a gente está maravilhado com coisas ínfimas, pior do que isso, com coisas que desagradam ao Senhor. Brilhamos os nossos olhos por prazeres que duram 5 minutos. Perdemos a intimidade com o nosso Pai. Paulo continua dizendo: em toda perseverança, longanimidade, com alegria e dando graças ao Pai. Paulo utiliza então algumas palavras: eu vivo de modo digno do Senhor, perseverando. Sabe por quê, querido? Porque não é fácil. Porque quando eu decido obedecer a palavra do Senhor, eu serei perseguido. Porque eu decidi deixar a mentira e falar a verdade, eu serei tentado a mentir. Às vezes, falar a verdade pode custar caro. Naquela época, podia custar a vida desses irmãos. Você é um cristão e ele negaria o Senhor, ou ele perseveraria, dizendo: sou, ainda que isso levasse à prisão ou mesmo à morte? Deus nos chama a perseverar. Deus nos chama a ter uma vida de constância diante dEle. Como perseveramos, querido? Quando temos uma vida constante de oração,
uma vida constante de estudo da palavra de Deus. Devemos perseverar, nos manter firmes diante do Senhor. Perseverança e longanimidade, firmeza e paciência para com os outros. Eu devo me manter irredutível diante das dificuldades, diante das provações. Mas para com o erro do meu irmão, Paulo diz que eu devo ser longânimo. A palavra longânimo, longanimidade nas escrituras, a palavra macrotímia, ela significa ser tardio para punir o pecado. Paciência é não ter pedras nas mãos, é estar disposto a perdoar, a ensinar, a andar a segunda milha, a dar a outra face, a seguir os passos de Mateus 18. Devemos ser longânimos para com os nossos irmãos, e mesmo em face das dificuldades, das provações, das angústias, e mesmo tendo que exercer a paciência. Não é fácil às vezes exercer a paciência. Tem gente que às vezes Deus coloca ele para exercer a paciência no trânsito, e ele não fica muito alegre, mas Paulo diz com alegria. Com alegria. Ou quando temos que ser longânimos com algum irmão que está nos perseguindo, ou falando contra nós, ou quando temos que ser longânimos no trabalho. Muitas vezes o fazemos, temos que perseverar e ser longânimos, e alguns fazem gemendo, mas o texto bíblico diz que a atitude do nosso coração deve ser com alegria, assim como o Senhor Jesus diz na 8ª bem-aventurança, quando ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele diz: olha, exultai, se alegrem, porque fizeram isso com os profetas, farão com vocês, que seja motivo de alegria no coração de vocês, essa perseverança e essa longanimidade. Porque qual que é o nosso desejo? Agradar a Deus, e eu estou fazendo isso, e a minha alegria não deve estar baseada nas circunstâncias, mas porque eu estou agradando o meu Pai, porque o meu Pai está olhando para mim, está sorrindo, porque eu estou honrando o Pai que está nos céus, e dando graças ao Pai, e reconhecendo que tudo vem dEle, que tudo vem dEle. Ele é quem nos faz idôneos, Ele é quem nos habilita a andarmos de modo digno. Deve haver gratidão no nosso coração, porque não vem da força do nosso braço, mas porque Ele nos fortalece com o seu poder, porque Ele nos fortalece com o seu poder. Paulo termina essa oração mostrando o resultado garantido dessa oração, a garantia desse resultado. Porque eu sei que vou receber essa herança dos santos na luz? Porque Deus me fez idôneo. E como que Deus me fez idôneo? E aí nós temos então os versos 13 e 14, que ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Queridos, Deus não apenas nos revela a sua vontade, mas Ele nos capacita, Ele nos habilita a viver de acordo com ela. O mero conhecimento da lei não traria salvação a nós, mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele decidiu nos salvar. Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos resgatou. E aqui está no passivo: nós fomos libertados. Não é que nós nos libertamos, Deus foi quem nos tirou de lá, Deus nos salvou. Veja que a salvação não depende de nós, não depende do que fazemos. Andamos de modo digno do Senhor porque fomos libertados do império das trevas, porque Ele nos tirou de lá, e agora Ele nos traz para sermos seus filhos, seus herdeiros, juntamente com Cristo.
para isso Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele diz, por meio da redenção de Cristo, temos a remissão de pecados e temos a redenção. O Filho do seu amor. Há muitos pais aqui hoje. Perder um filho não deve ser algo fácil. Agora, perder um filho, podendo salvá-lo, mandar seu filho para morrer, quando você podia impedir, e você não faz, é algo ainda mais doloroso. É mais ou menos isso que Deus ilustra quando Ele diz a Abraão: sacrifica seu filho amado, a quem amas, Isaque. Abraão levanta o cutelo. Querido, o sentimento do coração de um pai de matar seu filho, ele não quer. Seu coração está gemendo. Aquele homem provavelmente tem lágrimas nos olhos. E quando ele levanta o cutelo, depois de andar por 3 dias, com isso machucando o seu peito, Deus diz: não faça isso. Ali no Monte Moriá, monte onde posteriormente o templo seria edificado, onde animais, cordeiros seriam sacrificados anualmente para o perdão de pecados do povo, onde Deus anualmente, Ele vê aquele sacrifício que Abraão oferece, e Ele prepara um sacrifício. O Senhor provê um sacrifício para morrer no lugar de Isaque, um cordeiro. E anualmente, animais eram mortos ali para a remissão de pecados do povo. No Calvário, o Filho está lá. Mas naquele momento o Pai não parou. Ele foi morto pelas nossas transgressões, traspassado, moído, para trazer a nossa redenção, remissão de pecados. A palavra redenção, queridos, significa ser resgatado. Era a palavra utilizada para libertação de um escravo. O escrito de dívida que ele tinha, e ele tinha que trabalhar de forma forçada para pagar a sua dívida, foi quitada. A dívida dele foi paga, ele foi resgatado, ele foi comprado. Nós fomos comprados com sangue. Os nossos pecados foram perdoados porque Cristo morreu em nosso lugar. Temos nós vivido de modo digno do Senhor. A salvação não está em nenhum outro, a obra é de Deus por meio de Cristo, e tudo se trata dele, tudo é para ele, por meio dele, por causa dele, para a glória dele. Que vivamos de modo digno do Senhor, queridos. Simonton, apesar de jovem, apesar de ter perdido a sua esposa, de ter morrido por doenças aqui no Brasil, justamente por ter se exposto a isso, a uma terra distante. Ainda hoje, americanos têm medo de vir ao Brasil. Imagine no século XIX. Mas esse homem decidiu viver de modo digno do Senhor. Seu trabalho e a sua obra refletiram o seu coração. E hoje, quase mais de 150 anos depois de sua morte, nós vemos o impacto do seu modo de viver idôneo, digno do Senhor. Temos uma igreja onde milhões de pessoas foram alcançadas, porque um homem, 150 anos atrás, decidiu viver de modo digno do Senhor, crescendo e frutificando em toda boa obra, para o prazer de Deus, desejando de fato viver para a glória de Deus. Nós temos milhares de pessoas, mais de 1 milhão de crentes na IPB, sem contar outras denominações que saíram daqui. Deus nos chama, queridos, a honrar o nome do Senhor, porque quando decidimos honrar o nome do Senhor, Deus decide honrar o nome dele na nossa vida.
para a glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe, queridos. Fiquemos em pé. Recebamos a oração pastoral e a bênção. Santo Deus, assim como Paulo, nos colocamos perante a Tua face nessa noite e pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça transbordar do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Que possamos viver de modo digno do Senhor, ó Deus, para o Teu inteiro agrado. Que o nosso coração agrade a Ti, que a nossa igreja agrade ao Senhor, que as nossas obras sejam para a glória do Teu nome. Que possamos, ó Deus, frutificar em toda boa obra para o Senhor, crescer no conhecimento de quem Tu és. Revela-te a nós, Senhor, sendo fortalecidos com a força do Teu poder, perseverando, sendo longânimos, com alegria e rendendo graças ao Senhor, que é o Deus que nos fez idôneos, que é o Deus que nos salvou por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus que nos resgatou, que nos deu a redenção, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, e que possamos viver os valores do reino de modo digno do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Cristo pagou um alto preço por nós, que sejamos dispostos a Te honrar, ó Pai, a obedecer a Tua palavra, a viver tão somente para Ti. Cuida da Tua igreja, do Teu povo, em nome de Jesus, amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre vós, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém.